Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live especial. Estamos muito felizes em recebê-los aqui hoje. E eu gostaria de apresentar aqui as nossas expositoras, que assim gentilmente aceitaram o meu convite. E na oportunidade quero agradecê-las imensamente. Então, eu vou falar um pouquinho das duas. A Cláudia Silva Souza, que é professora, psicóloga escolar, doutora em educação pela UFO e apreciadora do canto. Já participou do grupo de Seresta Cotovias ao Luar, do grupo de música do Integrarte e atualmente é aluna de canto da professora Maria Benigna. Nós vamos falar também da Bárbara Oliveira, que será a nossa segunda expositora, graduada em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, especialista em clínica em Gestalt Terapia pelo Instituto Gestalt de São Paulo. Atua há 6 anos como psicóloga clínica. Esperamos que vocês gostem, tenho certeza que vocês gostarão bastante, porque a temática é muito interessante. E nesse momento, então, eu convido a Cláudia para participar conosco. Seja bem-vinda, muito bom dia, minha querida. Bom dia, Benigna, bom dia a todos e todas. Eu desejo para nós uma manhã muito frutífera, que a gente possa ter momentos bons aqui de aprendizagem, de reflexão sobre o canto e seus efeitos, né, no nosso psiquismo. Então, eu quero agradecer, Benigna, você, pelo convite de participar desse momento. Agradecer a Bárbara, né, pela parceria, por compartilhar conosco seus conhecimentos também, ao Diego, que também está aqui conosco, nos auxiliando, e a todos, né, pela presença, pela participação. Eu quero destacar que eu sou aluna da Benigna, aproximadamente uns 2 anos, né, Benigna, eu acho. É isso mesmo, minha querida. É um tempo bom, é um tempo de muito crescimento, né? E quando a Benigna me convidou para falar sobre esse tema, que é os benefícios do canto para a saúde emocional, eu confesso que eu não havia pensado do ponto de vista psicológico sobre os efeitos do canto na nossa vida. Então foi bastante importante para mim, interessante, porque eu passei a refletir, né, com mais cuidado, com mais atenção, no porquê do cantar, por que eu canto. E aí eu faço a pergunta para vocês, né? Por que você canta? Ou por que você não canta? Se for o caso, né? Então, essa minha relação com o canto, ela começou desde pequena, desde que eu me entendo por gente. Eu via meus irmãos cantando, tocando, meu pai também. E aí foi natural, foi se desenvolvendo, né? E cada pessoa vai desenvolvendo uma relação com o canto a partir da sua história de vida. Bom, eu vou apresentar para vocês. Um momentinho. Diego, pode colocar a apresentação, por favor? Isso. Bom, gente, então não teria como eu não lembrar da música do Beto Guedes, né? Sol de Primavera, porque hoje é 1º de setembro e quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Então, achei essa música bem interessante para trazer aqui, com esse tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Sobretudo quando ele diz, quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. E quando eu fiz a pergunta, por que você canta ou por que você não canta? A nossa querida Cecília Meirelles, ela diria
eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Essa é a nossa querida poetisa. Bom, pessoal, eu organizei a apresentação da seguinte maneira. Eu vou trazer um breve panorama da relação entre neuroanatomia e música, para vocês terem uma ideia de como o canto, a música, de forma geral, ela impacta no funcionamento do nosso cérebro. Então, vou fazer essa breve explanação, para depois nós entrarmos no tema mais específico do canto e os aspectos emocionais relacionados ao canto, tá bom? Bom, gente, hoje, né, com o desenvolvimento das técnicas de neuroimagem, foi possível para os cientistas eles compreenderem o impacto das atividades cognitivas, de qualquer tipo de atividade complexa, no cérebro. Então, é possível, hoje, para os cientistas observarem quais regiões do cérebro estão sendo ativadas quando a gente realiza alguma atividade, como o canto, por exemplo, né? Então, eu trouxe aqui, para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem uma área do cérebro, que é o hipocampo, que ela está relacionada à memória. E toda vez que a gente canta, ouve uma canção familiar, essa área é ativada, né? E tem aquela música do Godofredo Guedes, né, que ele diz: cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer. Realmente o canto, ele traz memórias. Então, é interessante como isso pode ser aplicado também em pessoas que têm algum sofrimento neurológico, alguma doença degenerativa. O canto, ele pode resgatar aspectos, né, do funcionamento cerebral, porque o cérebro é muito plástico, porque justamente ele ativa várias áreas do cérebro, né? Ele ativa o cerebelo também, que é outra parte do nosso cérebro, que tem a ver com o ritmo, que é a regulação temporal. Ativa o lobo occipital, que tem a ver com a leitura de partituras. Então, quando a Benigna ela fala, é importante a gente ler partituras. E realmente, assim, a partitura, quando a gente vê pela primeira vez, às vezes a gente se assusta, né? Depois a gente vai entendendo. E isso é muito importante também, porque vai ativando partes do cérebro que antes não estavam sendo ativadas. Dependendo do tipo de atividade, se for uma atividade complexa, um planejamento de uma música, uma composição, vai acionar os lobos frontais, né? As áreas de linguagem, aqui nessa imagem, nós temos a área de Broca, de Wernicke. Essas áreas são ativadas quando a gente ouve, canta e relembra letras de música. Né? O hemisfério direito, né, que é o lado direito do cérebro, ele está mais ligado ao conteúdo emocional da música. Tem a ver com as melodias, com os timbres, enquanto o lado esquerdo processa os ritmos, as métricas, as tonalidades, analisa alturas, e o corpo caloso é o elo entre esses dois hemisférios, e ele é ativado também quando a gente está em contato com a música, seja ouvindo, seja executando. Bom, daí você já tem uma ideia, né, desses benefícios do canto e da música no geral para as nossas vidas, né? Então, o canto, ele aciona várias áreas do cérebro, responsáveis pela respiração. A gente precisa respirar, né? A gente precisa aprender a respirar com diafragma, que é uma respiração mais completa, concentração, coordenação, tudo isso ao mesmo tempo e de forma lúdica, que é o mais interessante, né? Na questão neuroquímica, né, o canto, ele libera muitas substâncias que nos trazem sentimentos de bem-estar, de confiança, facilita a criação de laços emocionais, alivia níveis de ansiedade. Então, para as pessoas ansiosas, o canto é muito importante, é muito interessante, né? Combate depressão, porque reduz níveis de cortisol, libera dopamina, né, que é um tipo de substância neuroquímica que produz sensação de bem-estar, além de melhorar a postura, autoconfiança. Para pessoas que têm problemas pulmonares, pode melhorar a respiração, além de
propiciar um canal para as emoções se manifestarem, né? Essa parte, para mim, é muito especial, né? A questão de como lidar com as emoções a partir do canto. Nós vamos começar, que a Bárbara também vai trazer para a gente algumas notícias, né? Algumas reflexões. Então, existe um ditado popular, né? Que todo mundo, assim, a maioria de nós já ouviu alguma vez na vida. Quem canta os males espanta. Será que é verdade? Parece que é um consenso, né? A gente vê a música em praticamente todas as atividades humanas, né? Nos rituais, nas festas, no aniversário, a gente canta nos aniversários, a gente canta no banheiro, a gente canta no lazer, quando a gente está junto com pessoas que nós amamos, né? E então, só que algumas pessoas, elas não têm uma relação tão boa assim com o canto, não sentem prazer. Como eu falei no início, tem a ver com a nossa história de vida, né? Então, eu pesquisei uma dissertação que ela, curiosamente, ela tem esse título: Quem canta os males espanta. É um estudo heurístico da vivência do cantar. É uma dissertação de uma mulher chamada Elizabeth Brizola. Achei bastante interessante e, inclusive, muitas informações que eu trago aqui hoje foram retiradas desse trabalho dela, né? Bom, a Elizabeth, além dela ser psicóloga, ela é professora de canto. Então, ela diz o seguinte: aprender a cantar mostrou-se um processo de adquirir consciência das tensões musculares e aprender a relaxar esses músculos através da audição, da sensação e da percepção. Um processo de autoconhecimento que não só incluía um conhecimento da música, da voz e do corpo, mas de padrões de comportamento e formas de ser. A Elizabeth, ela trouxe a ideia de que o canto, ele propicia autoconhecimento, autoaceitação e autocontrole. E eu posso dizer também da minha própria experiência, a Benigna está de prova aqui. Quando eu comecei com ela a fazer as aulas de canto, eu confesso que eu tinha uma dificuldade de cantar alto, vamos dizer assim, de projetar minha voz. A minha tendência sempre foi de cantar de forma mais intimista, mais grave, né? E assim, ela me convidou a explorar os meus agudos, né? A fazer exercícios e técnicas para projeção da voz, né? E eu relutei bastante, né? Porque, na verdade, existe toda uma questão de história de vida por trás, né? Dessa questão de se manifestar, de colocar a voz para fora. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Até que um dia, a Benigna vai se lembrar disso. Eu falei: Benigna, eu andei pensando, eu acho que eu me autorizei a cantar alto. Ela achou uma maravilha, né? E aí eu achei muito interessante, porque realmente a questão da voz, da gente cantar, da gente projetar, ela envolve toda a nossa personalidade, né? Envolve toda uma aceitação de quem nós somos, né? E quando a gente aceita fazer uma mudança na nossa vida, isso também passa pela nossa voz, né? Então, a voz, ela é como se fosse a nossa identidade. Assim como a gente tem o nosso RG físico, a voz, ela é parte da nossa identidade, né? Ela é a nossa melodia individual. Uma afirmação potente de nossa existência e da música dentro de nós. É um instrumento sensível e pessoal. Então, às vezes a gente não precisa ver a pessoa, mas a gente ouve a voz. Vamos supor, a gente está falando com a pessoa pelo telefone, pela primeira vez. É possível a gente identificar algumas coisas, né, como sexo, provavelmente qual região em que ela foi educada, né? Dá para perceber um pouco da saúde emocional da pessoa. A voz, ela traz alguns elementos de identidade também, né? Mas é interessante que os pesquisadores, eles apontaram que praticamente ninguém fala com a própria voz, porque a voz verdadeira, ela fica afogada em outras vozes que procuram mascará-la,
para ocultar consciente ou inconscientemente sentimentos e intenções. Gente, quando eu li esse trecho, eu fiquei impactada, né? De pensar que praticamente ninguém fala com a própria voz. Então, onde está a nossa voz verdadeira? Por que a nossa voz está tão escondida assim, né? E isso tem a ver com muitos processos, inclusive culturais, né? Como, por exemplo, a voz masculina. O que se espera da voz de um homem? Que ela seja grave, né? Que ela seja uma voz grossa, vamos dizer assim, né? Que é grave. Da mesma forma que se espera de uma voz feminina, que seja aguda, que seja doce, né? Se o homem tem uma voz mais afinada, ele pode não ser tão aceito no ambiente em que ele vive. Então, isso realmente, esses condicionamentos culturais, eles impactam na nossa personalidade, essa coisa do que a sociedade coloca como ideal, né? E em algumas culturas, o homem ele pode ter uma voz mais afinada, por exemplo, mais aguda. Então, isso depende muito da região, depende muito da família, né? Eu já tive alunos, eu trabalho em escola, né, como psicóloga escolar, que tinha uma voz mais afinada e a família não aceitava, né? Ele foi fazer tratamento fonoaudiológico, então, realmente é uma questão muito séria, a questão da nossa voz. E aí, esses mesmos autores, eles dizem que muitas pessoas não passaram pela muda vocal completa, e isso se reflete em uma maneira de ser incompleta. Eu percebi muito isso quando eu comecei a fazer as aulas de canto, e aí eu percebi que eu estava realmente com a minha voz muito contida. Isso tinha a ver com o meu comportamento também, com o meu modo de ser. E à medida que eu fui expandindo isso, que eu fui aprendendo a projetar e me jogando mais para o canto, eu fui me expandindo enquanto personalidade. E a voz, ela é sim um instrumento moldado pelo dono no decorrer da sua vida. E o que ela representa? Uma expressão sonora da nossa personalidade. Né? Enquanto a personalidade diz respeito à nossa forma única e original de estar no mundo, de viver, a voz, ela é a expressão sonora dessa personalidade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como a voz é importante, como ela representa a nós mesmos? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, dessa música chamada Sangrando, do Gonzaguinha, quando ele fala: quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir, esteja certa que estarei vivendo. Não vou continuar aqui por conta do tempo, mas essa letra, ela já diz muito sobre a questão da voz, da garganta e do que passa por esse canal. Então, falando em garganta, vou tomar uma água aqui, com licença. A garganta, ela é considerada a ponte física e simbólica, né? Eu trouxe até aqui um símbolo, esse símbolo representa, na cultura oriental, um chakra. Os chakras, eles são pontos de energia no nosso corpo, né? Onde a energia fica mais condensada. E o chakra laríngeo, ele diz respeito à comunicação, à criatividade, à expressão no mundo, né? E cantar pode tornar-se um caminho para desenvolver um relacionamento entre a mente e as emoções. Talvez isso nos dê dicas sobre por que algumas pessoas não gostam de cantar, né? Pode ser que não queiram trabalhar essa ponte, né? Esse relacionamento, né? E quando a gente canta, a gente pode sim desenvolver muitos aspectos da nossa personalidade. A área da garganta, onde o som se origina, ela reage imediatamente às experiências emocionais. Gente, isso é tão interessante porque quando a gente está feliz, animado, como é que a nossa voz é?
calma, grave, não. Nossa voz costuma ser mais alta, costuma ser mais aguda, né? Quando a gente está triste, a voz costuma ser um pouco mais contida, né? A gente revela a nossa fragilidade também pela voz, né? Porque a voz reflete a nossa forma de viver e os nossos estados emocionais. Então, a voz, ela tem uma relação direta com a emoção. E a laringe, ela é considerada um desembocador de tudo que somos e sentimos, de tudo que o organismo tem. É muito interessante, né? Eu, particularmente, assim, eu achei muito interessante essa reflexão sobre o papel da voz, da garganta e do cantar, né? Essa imagem que eu trouxe, né, desse rapaz tocando um instrumento, ela traduz um pouco essa questão da ponte, né? Porque entre o cérebro e o coração, o cérebro representa o quê? O pensamento, né? O lado cognitivo, e o coração representa as emoções, os sentimentos, o que fica bem no meio, né? Justamente a garganta. E aí nada mais conveniente do que lembrar da música Serra do Luar, do Walter Franco, que fala: viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. E enquanto a gente canta, enquanto cantamos, nós não nos expressamos através de um instrumento, nós nos tornamos um instrumento. Eu lembro da Benigna falar que a gente não canta só com a garganta, não canta só, né, com essa região aqui superior, das vias superiores, não. A gente canta com o corpo inteiro. E aí eu digo mais, a gente canta com nossa alma, né, com nosso aspecto psíquico, emocional. Tudo está envolvido na hora do cantar. E, gente, um dado interessante que eu encontrei nessa pesquisa é que, quando nós cantamos, a gente usa um tipo de respiração, que é a fragmática, que é considerada a respiração total, porque ao expandir o diafragma, entra muito ar nos pulmões, e isso dá um efeito, né, da respiração total, e muitas pessoas sentem relaxamento e sentem-se também energizadas. Tem um teórico, o Wilhelm Reich, que ele foi um dos primeiros do Ocidente a trazer uma conexão entre respiração e emoção. Então, a respiração total, ela diz respeito à emoção total. Ou seja, uma pessoa que respira superficialmente, ela pode ter uma tendência a se desligar das emoções, desse fluir natural da energia vital do corpo, pode indicar sentimentos reprimidos, porque os nossos sentimentos que são reprimidos, eles são armazenados no nosso corpo. Muitas vezes, o Reich ele fala das couraças, né? As tensões que a gente vive, a gente joga tudo no nosso corpo. E aí, a respiração total, ela libera essas tensões, esses sentimentos reprimidos. Por isso que muita gente chora quando faz exercício de respiração, quando canta também, né? Porque, além de tudo, o cantar tem esse efeito de liberar essas energias que estão aí armazenadas no corpo, né? Então, os efeitos psicológicos do cantar, né, tem a ver com essa integração, sair dessa fragmentação emocional, integrar-se a si mesmo, se tornar mais expansivo, promover vínculos nos relacionamentos, produzir emoções variadas. Isso é interessante porque, às vezes, a gente quer viver algumas emoções e a gente canta, e essas emoções, elas afloram. É possível também modular a emoção. A Bárbara vai falar um pouco sobre isso também. E eu falo aqui no sentido de que, por exemplo, às vezes a gente está triste com alguma situação. Então, a gente pega uma música e começa a cantar. E, muitas vezes, esse processo de cantar uma música, ele vai propiciar uma mudança desse tônus emocional. Isso é modulação emocional, né? A gente não se deixar dominar pelas emoções, mas de poder fazer uma modulação, gerir essas emoções. E o cantar, ele possibilita isso, né? Além de reacender memórias do passado, ajudar a perceber a si mesmo, já disse algumas coisas da minha experiência, né? Tira o foco de preocupações, auxilia no luto,
no consolo, ela celebra, libera energia e transmuta também. Então, quem canta os males espanta sim, já dizia a Carmen Miranda. Bom, acho que o meu tempo está acabando. Eu gostaria de encerrar com uma história que eu não sei se ela é verídica. Dizem que existe, sim, essa tribo africana. Muitos de vocês devem conhecer essa história. Mas, se realmente ela for apenas uma lenda, eu acho que a gente pode usar como uma metáfora. É a Canção dos Homens. Eu vou pedir licença para ler, tá? Para finalizar. Quando uma mulher de certa tribo da África sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres e juntas rezam e meditam, até que aparece a canção da criança. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe cantam a sua canção. Logo, quando a criança começa a sua educação, o povo se junta e lhe cantam sua canção. Quando se torna adulto, a gente se junta novamente e canta. Quando chega o momento do seu casamento, a pessoa escuta a sua canção. Finalmente, quando sua alma está para ir-se deste mundo, a família e amigos aproximam-se e, igual como em seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nessa tribo da África, há outra ocasião na qual os homens cantam a canção. Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor. Então lhe cantam a sua canção. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mostras aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando estás confuso. Touba Panem. É uma poetisa africana. Gente, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né, ao final, de que cada um de nós temos a nossa canção, nós construímos essa canção ao longo da nossa vida, e o meu desejo é que cada um de nós possamos encontrar essa nossa canção, que ela traduz a nossa essência, a nossa alma, o que a gente é, qual o nosso propósito nesse mundo. Porque, com certeza, se nós nos sintonizarmos com quem nós somos, verdadeiramente, nós vamos ser muito mais felizes, né? Então, eu agradeço a paciência de todos, todas, e agora a gente vai passar a palavra para a Bárbara, que vai dar continuidade a esse tema tão intrigante, tão interessante. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite também, Maria Benigna, fico muito feliz de estar aqui com vocês, parabéns pela apresentação, Cláudia, acho que já vai ajudar também nas coisas que eu vou falar, trazendo algumas coisas bem interessantes aí, hein? Bom, então, vou começar também uma apresentação, deixa eu colocar aqui para nós, obrigado, Diego, colocando aqui a apresentação. Então, com tudo isso, né, acho que é um tema realmente muito vasto, muito interessante para a gente poder falar, e eu trouxe essa perspectiva, então, da redescoberta, ou a descoberta de si através de um outro olhar, né, através do cantar, né, então eu quero trazer esse foco, e eu vou direcionar a partir de duas perguntas essa apresentação para poder trazer para vocês, né. A primeira pergunta é: cantar pode ser um recurso regulador? E a segunda, como cantar pode me ajudar na autodescoberta, né? São duas perguntas que eu vou colocar para direcionar algumas coisas que eu quero trazer aqui hoje, como forma também da gente poder repensar como que o cantar pode me ajudar na minha descoberta, no meu entendimento de quem que eu sou e de como que eu me coloco no mundo, né? Então, essa é a contribuição que eu quero trazer para vocês.
Começando, então, a falar sobre a voz dos sentimentos, né? A Cláudia já trouxe algumas coisas também que vão ajudando a entender, acho que ela citou sobre essas coisas de como que a gente, na forma de se expressar, como que os momentos que a gente pode estar vivendo também influenciam na nossa voz e também no nosso cantar, né? Para quem canta e para quem, às vezes, canta como prática profissional ou como estudo, né? Então, mas também para momentos que são de lazer, né, que não tem um foco técnico ou teórico envolvido também, né. Então, nossas vozes ressoam dentro de nós para nos ajudar a conectar aos nossos corpos e expressar nossas emoções. Eu acho muito interessante a gente poder pensar nisso como uma forma da gente realmente se expressar e como a gente se colocar no mundo, né. Aqui eu vou trazer esses trechos que vão falar justamente dessa parte, da gente poder transformar os sentimentos, né? A Cláudia também citou, mas tiveram pesquisas que foram feitas com um método da musicoterapia com um canto improvisado. O canto improvisado, ele pode ser utilizado de várias formas, assim, tem várias técnicas que envolvem o canto improvisado, né? Sempre utilizando também um conhecimento de uma pessoa com a musicoterapia, ou então de um professor de canto, né? Então, porque tem o conhecimento técnico e teórico a respeito do que as dimensões, como que o canto pode auxiliar em cada caso de cada pessoa, né, na forma de se expressar, né? Então, acho que é interessante porque nesses estudos que foram feitos, o canto improvisado estava trazendo muitos benefícios para pessoas com ansiedade, para pessoas que passaram por processos de luto, ou então que estavam vivenciando luto, para pessoas também que encontram em situação de depressão. Então, assim, para vários, e até mesmo para trauma, para transtornos, para estresse para transtorno do estresse pós-traumático, também foi utilizado o canto improvisado com ótimos resultados no sentido da forma de expressar e também como uma forma de transformar, né? A música pode realmente ser uma forma elevada de linguagem que transforma sentimentos. E isso também foi enfatizado nesses estudos, nessas constatações, que a fala é diferente do canto, no sentido de como se expressa, né, e como que a pessoa consegue se expressar. As pessoas que fizeram parte desses estudos, elas relataram que elas conseguiram expressar de forma muito mais satisfatória através do canto do que através da fala, que muitas vezes elas não se sentiam compreendidas ou elas não se sentiam satisfeitas com aquilo que elas tinham verbalizado, falado, né? Então, elas falando que o canto ajudou nisso, de trazer essas informações, trazer essas expressões e os sentimentos, as emoções, de uma forma muito mais satisfatória para elas e que elas se sentiram também compreendidas nisso. E aí eu trouxe aqui também o que a voz conta, né? E é interessante a gente pensar como a Cláudia estava falando dessa questão da modulação e de que como cada momento que a gente está vivenciando traz um sentimento, uma emoção também, e que como que isso pode interferir na nossa voz, ou então no nosso canto. Então, isso também, essas informações que eu peguei aqui também, foram baseadas em pesquisas. Mas, se a gente for pensar no dia a dia, né, é importante a gente poder perceber, por exemplo, momentos que a pessoa está mais motivada ou menos motivada, e como que isso também é percebido, por exemplo, na voz. Então, quando a gente conversa com as pessoas, ou então, num canto mesmo, como que essa questão da motivação, a falta de motivação ou bastante motivação, influencia na entonação que a voz está, né, ou do canto, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nisso. Nos medos, quando tem novos medos ou medos antigos que retornam, né? Então, acho que é interessante também a gente poder pensar nesses sentimentos aqui que estão sendo trazidos, né? A tristeza, o entusiasmo. Então, se a pessoa está muito triste ou se ela está muito entusiasmada, é possível perceber através da entonação da voz e também no canto, né? Quando a pessoa canta, é possível perceber se ela está se expressando com qual entonação que ela está dando naquela expressão quando ela canta.
E eu trago aqui também essa questão das crenças, porque eu acredito que é muito importante a gente lembrar também que às vezes a pessoa acredita que ela às vezes não vai conseguir, ou ela não tem aquele potencial, ou aquela potência na voz, né? Ah, eu não consigo cantar, a Cláudia deu alguns exemplos, né, dessa questão, do exemplo pessoal dela, falando sobre essa questão de, eu não consigo cantar agudo, ou eu não consigo cantar grave, então, assim, tem todas essas questões relacionadas à crença, que pode levar a a interferir em como que a voz vai sair, e como que eu vou cantar, né, então acho que é bem interessante isso. E todas essas questões, elas vão variar de pessoa para pessoa, né? Aí, o quanto que isso vai afetar cada pessoa vai ser diferente, com certeza, devido a questões de origem, pode ser biológica ou de origem fisiológica, principalmente, assim, questões da história pessoal, como que cada pessoa teve na sua história de vida essa questão da motivação, dos medos, como que ela conseguiu lidar com essas questões nas situações em que ela estava se expressando. Então, tudo isso vai incentivar ou vai influenciar, na verdade, né? Vai influenciar mais ou menos a pessoa no como que ela vai se expressar, né? E os fatores também, então, sociais e ambientais, né? Que fazem parte também dessas influências. Aqui eu trouxe um pouco sobre o canto, como ele pode ser empregado em diferentes funções, né, mas que, ao mesmo tempo, é mais de forma didática, que eu quero trazer essa questão, do canto usado de forma artística, de forma educativa, profissional, terapêutica, entre outras, por conta dessa questão que, dependendo da cultura, isso que a Cláudia trouxe nessa história, assim, linda, né, no final, falando sobre essa questão, como que o canto ele é usado também para poder relembrar a pessoa quem que ela é, né, de onde que ela, assim, aquilo que identifica, né, com ela. Então, acho que é da gente poder pensar que o canto ele pode ser usado de várias formas, né, com vários objetivos diferentes, mas que ele sempre vai, independente de qual aspecto que a gente vai estar focando ali para utilizar, ele sempre vai afetar a gente de uma forma completa, porque a gente sempre vai receber o canto, ou vai cantar, de uma forma completa, né, do nosso ser que somos, inteiros, né. Então, acho que é interessante, porque isso vai influenciar também de formas diferentes em cada um, mas a gente sempre vai receber isso de uma forma muito completa, muito inteira. E aqui eu trouxe essa questão do cantar, né, de forma, quando a gente escuta o canto e quando a gente canta, né, a Cláudia trouxe essa questão da neuroanatômica relacionada à música, e eu acho que é interessante a gente pensar como também o canto, a gente escutar o canto é algo interessante, no sentido de que ativa partes diferentes do nosso cérebro, e quando a gente canta, ativa outras partes do nosso cérebro. E o quanto que isso envolve uma postura ativa, isso envolve uma postura ativa do nosso ser, né, que é essa questão, deixa eu ver aqui, do cantar. E eu quero trazer aqui a importância de, quando a gente fala da postura ativa, quanto que isso é importante, de uma forma assim, de a gente pensar emocionalmente, a forma como a gente se coloca no mundo, a forma como a gente se descobre também, todo o processo que envolve autoobservação, consciência de si, né, que eu tenho certeza, né, a Cláudia também já trouxe isso, que no exercício de canto, né, isso sempre algo algo que faz muito parte, assim, do processo ativo. A gente só consegue se conscientizar de quem a gente é, ou então do que está acontecendo, se eu consigo usar a minha voz de uma forma mais ampla, ou se ela né, não está tão ampla assim, se eu estou muito insegura na hora de falar, e como que isso afeta se eu vou falar mais alto, se eu vou projetar minha voz ou não. A Cláudia também comentou sobre isso.
Isso envolve esse processo ativo, de tomar consciência a respeito de como que eu estou usando a minha voz, como que isso me favorece, como que isso também, às vezes, traz algumas dificuldades. Então, isso tem a ver com essa postura ativa. Por isso que eu quis trazer também esse foco. O cantar, de forma geral, ajuda em vários aspectos, né? Então, aqui eu vou trazer essa questão da criatividade. Então, tiveram pesquisas também que trouxeram a criatividade de uma forma espontânea. Que o cantar, ele não gerava só uma questão de criatividade, mas era criatividade espontânea, que surge, que brota no dia a dia, assim, né? Então, acho que é algo bem interessante. Uma mente mais ágil e receptiva, então, foi muito bom também para pessoas que às vezes começam com crenças ou com pensamentos muito fechados, ou com uma lentidão no pensamento, uma dificuldade de sair de alguns pensamentos às vezes repetitivos. Então, foi percebido nessas pessoas que participaram desses estudos que o cantar ajudou nessa questão da mente mais ágil e receptiva para coisas novas, né? O cantar auxiliando na autoestima, com certeza nessa questão de como que a gente se coloca, como que a gente se enxerga, qual que é a imagem que a gente cria da gente a partir da voz, né? A partir do canto que a gente tem. E algo que eu até citei antes, que foi essa questão da expressão de pensamentos e sentimentos de uma forma mais espontânea, né? De uma forma não só mais espontânea, como também de uma forma mais satisfatória, né? E o cantar também influenciando, então, no humor, né? Então, trazendo o bom humor, né? A melhora do humor foi também vista em todas essas pessoas que participaram desses estudos com relação ao cantar. E aí eu trouxe aqui essa questão do cantar que de forma individual e de forma grupal. E eu quis diferenciar aqui para a gente poder entender, não que tem necessariamente que o que está no grupo também não tem esses benefícios do individual, que vai ter sim, mas eu quis trazer aqui mais como um recorte mesmo desses aspectos, mas que um pode estar presente no outro, né, mas que foi a partir dessas pesquisas, assim, que eu quero trazer esses recortes, né. Então, vou trazer aqui os benefícios que foram alcançados em pessoas que cantam de forma individual. E aqui, o foco que eu quero dar, uma coisa que eu acho que é importante de observar, é que nesses casos aqui, tanto no grupo de pessoas, quanto no canto individual, foi orientado por um professor de música ou por um musicoterapeuta, que são pessoas que têm esses conhecimentos técnicos a respeito da voz, do cantar, para auxiliar nas necessidades individuais dessas pessoas ou do grupo, tá? Então, essa questão do grupo individual, do grupo de pessoas que trabalharam o cantar de forma individual, né? Trouxe a questão da autorrealização, da satisfação, prazer e ânimo. Muitas pessoas falaram que aprenderam a gerenciar melhor suas emoções e o bem-estar, o reconhecer, ou o conhecer a partir de uma outra forma, de um outro olhar, o próprio corpo e a própria voz, né? A melhora na memória, atenção e concentração, e a valorização de si. Acho muito interessante que para chegar nesses resultados teve todo um processo. Eu acho que é essa parte também que vai auxiliando a gente entender como que o cantar vai ajudando nessa percepção e na melhoria ou na descoberta de um outro ponto de vista de nós mesmos, né? Então, ajuda nessa questão da abertura, porque para a gente se perceber ou para a gente ter uma melhora, eu preciso ver o que é que está acontecendo, o que está trazendo uma dificuldade durante esse processo e que precisa ser trabalhado, ou então que eu quero trabalhar, ou então que demonstra uma dificuldade minha, né, naquele momento em que eu estou desenvolvendo o canto. E isso reflete no exercício do canto, né. Então, essa questão também da melhora da memória, da atenção e da concentração, é uma questão que ela é possível apenas quando a gente faz esse exercício de estar presente e ativo no nosso exercício do canto, ou então em todos os exercícios assim que a gente faz de presença, né?
essa questão da gente conseguir melhorar a nossa atenção, nossa concentração e a memória, tem a ver com, se eu estou atento, se eu consigo estar presentificado, eu consigo retomar o que vai ser o próximo passo. Agora, se eu fico com um movimento de prestar atenção no que vem depois, ou se eu esqueço, né, e assim, levo minha atenção para coisas do que já aconteceram, ou para lembranças, ou de situações até pessoais, aquilo pode interferir e, às vezes, não sair da forma como a pessoa gostaria naquele canto, porque o foco dela não está presentificado. Então, essa postura ativa que eu tinha comentado também faz parte desse processo de presentificação, e que vai influenciando também em cada momento desses processos de melhoria e até alcançar esses resultados, né, de autorrealização, de satisfação, de tudo que eu estou trazendo. E grupal, tiveram melhora nas interações sociais, auxílio mútuo e percepção do outro, o que também foi interessante, que isso aconteceu de forma espontânea também. Essas melhoras, esse auxílio mútuo e essa percepção do outro, foi uma coisa que a partir de perceber de que precisava ali em grupo, para, né, ter uma harmonia no resultado final do canto, da música, que eles estavam construindo em conjunto, essa questão de perceber o outro, né, de perceber quando que é o tempo também de deixar o outro, quando que é o meu momento, né, então acho que é bem interessante isso. E isso trouxe também essa dimensão da vida mais significativa, o senso de competência, por conta de saber que a minha parte é importante dentro de um todo. Então, acho que são coisas que ajudaram também a melhora do jeito de expressar e a melhora na espontaneidade. Então, é muito interessante essa questão do grupo também, como potencializa e também como traz também essas questões do nível individual. Então, é bem interessante, assim. E aí eu trago para vocês aqui, para nós finalizarmos, né, o que eu quero trazer para vocês é como se fosse a gente juntar, né, essas duas perguntas que eu trouxe de direcionamento, né, e que eu trouxe como os encantadores de emoções, né, por mais encantadores de emoções. O que eu quero trazer aqui, quem são os encantadores de emoções? São todos aqueles que descobriram em si as dores e os amores que os levaram a sentir, a ampliar, a ousar e a experimentar e transformar. Ao dar voz, cantam suas emoções, alcançam e despertam outros corações. Então, quero agradecer a vocês pela paciência, por terem escutado, e também convido a Benigna, a Cláudia, para a gente poder conversar, se tiverem perguntas também. Ops, meu microfone estava mutado, desculpa. Meninas, gratidão. Eu fico sem palavras porque eu achei completamente encantador aqui esse momento. Parabéns pela exposição de vocês. Foi fantástica. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu queria fazer alguns comentários aqui. Enquanto isso, o pessoal pode aí fazer suas perguntas aí, quem se sentir à vontade aqui no chat, pode colocar as perguntas para nós, que aí a gente comenta, tá? Aí eu queria só destacar aqui alguns momentos. Olha só, eu queria citar a minha experiência da minha infância. Como o canto, para mim, sempre foi libertador. Eu fui uma criança muito tímida e eu tinha muita dificuldade de interação com as outras crianças. Enfim, teve uma fase ali da minha vida, na minha primeira infância, assim, que eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, de me comunicar mesmo com as outras pessoas. E, felizmente,
eu tive a felicidade de ter uma mãe incentivadora, que foi a maior referência da minha vida. E ela ela percebeu isso, e ela me estimulou, e eu sempre gostei de cantar. O canto sempre fez parte da minha vida, sempre, sempre. Também como estímulo, assim, a partir da mamãe, né? Porque a mamãe era uma grande artista, a mamãe era uma artista completa. Né? Eu digo que a mamãe, ela transpirava a arte por todos os poros do corpo. Eu tive a felicidade, a graça de ser filha dessa mulher, a quem eu devo profundamente, assim, muito, muito da minha afetividade e do meu desenvolvimento. Ela me estimulou, e desde criança o canto para mim ele foi libertador. Eu era muito tímida, mas quando eu cantava, sabe? Quando eu cantava, eu conseguia interagir com as outras pessoas, eu conseguia me comunicar com as outras pessoas. Então, o canto, né? A arte em geral, a minha percepção do canto, realmente, como a Claudinha falou, né, Claudinha? Você disse muito bem, eu sempre falo isso para todos os meus alunos, que é um corpo na voz. A gente não canta só com a voz, a gente canta com o corpo todo. Né? Então, eu procuro levar isso para os meus alunos, compartilhar isso com os meus alunos, essa ideia da integralidade. Nós somos seres integrais. A gente não pode pensar só em voz, desconectado do corpo, desconectado da emoção. Então, eu encontro ressonância aqui nas falas de vocês, e eu me lembro bem também do dia, Cláudia, que você me disse, eu me autorizei, eu me lembrei bem dessa aula, e não sei se você se lembra, que eu disse a você, nossa, amei, você me autoriza isso na minha prática, você lembra disso? Lembro, Então, eu me lembrei bem, isso. Enfim, gente, eu acho que essa compreensão, né, dessa integralidade, né, da importância da arte, desse impacto no nosso emocional, em como transformar essa energia, como canalizar essa energia, usar essa energia para diversos momentos na nossa vida, e isso nos torna, eu acho que acaba que nos torna seres mais sensíveis, melhores mesmo. Nesse mundo, a gente precisa impactar dessa forma. Eu acho que a gente precisa dar a nossa colaboração, e a arte assim, um canal maravilhoso, né, nesse sentido. Né? Quando a Bárbara coloca ali os encantadores de emoção, sabe? Eu me identifiquei, Bárbara. Eu me identifiquei. Com certeza, né, Denise? Eu me identifiquei. Eu acho assim, e que poético isso, né? Encantador mesmo. Eu, assim, fiquei mais do que, para além de todos os esclarecimentos que nós, assim, tivemos aqui hoje, todas as informações, todo o aprendizado que nós tivemos aqui hoje, para além disso tudo, que é muito relevante, eu fiquei emocionada com a exposição de vocês, porque eu vi aqui pessoas que dominam o que falam, o conhecimento, falaram com propriedade, mas eu vi duas artistas, sabe? É diferente essa abordagem.
Benigna, posso falar uma coisa? Pode, por favor, por favor. Eu vi um comentário aqui do Sérgio, você realmente é uma ótima profissional e você tem uma habilidade de ver essa arte na gente. Você tem essa capacidade, né? Porque eu acho que foi, além de ser um talento, você desenvolveu, você trabalhou, você estudou, e a gente percebe como aluna e como amiga também essa sua característica, né, de ver isso nas pessoas, e é muito importante. Eu cito também o Diego, né, que faz um trabalho muito interessante lá no Integrarte, que é com música também, dentre outros trabalhos. Então, a pessoa que tem essa função de também chamar as outras para cantar, ela é uma educadora também, né? Como o Sérgio colocou aqui. Então, Benigna, eu agradeço muito, assim, por você na minha vida, né, na nossa vida, né? A Bárbara também, a gente participa de momentos de aprendizagem juntas. E eu queria fazer um comentário a respeito de comentários, né? De um comentário da Brígida. A Brígida, eu quero agradecer, né, a todos que fizeram comentários, que nos elogiaram, nos incentivaram. E a Brígida me lembrou de um trabalho muito interessante, muito importante, muito bonito e muito encantador de emoções, que é o trabalho lá do Núcleo Servas Maria de Nazaré, com o grupo de Seresta, Rotovias ao Luar, que eu já participei por longos anos da minha vida. Hoje eu não participo mais, mas esse trabalho ele é um trabalho caritativo, que as pessoas, os voluntários, eles fazem as serestas por encomenda e toda a renda arrecadada vai para a instituição que abriga crianças com deficiência, né, e dentre todo um trabalho assistencial. E aí eu estou percebendo, assim, que a música, o canto, ele nos propicia tantas frentes de trabalho, tanto profissionalmente, quanto no trabalho voluntário, quanto no trabalho terapêutico, que a gente faz para a gente, né, tudo isso que a gente falou, para nós nos libertarmos da nossa personalidade, para a gente se expandir. Então, realmente, assim, é um campo que eu sou suspeita para falar que eu amo. Muito obrigada, Claudinha, pelas suas palavras. Eu fiquei emocionada, de verdade. Na verdade, eu, assim... Pode falar, querida. Também quero te agradecer, quero falar um pouquinho, assim, acho que é interessante isso que você falou, né, falando da sua mãe. Achei muito bonito isso da arte pelos poros, né. Eu acho que, assim, foi assim que eu te conheci, sabe? Foi essa imagem que me veio, assim, quando fui assistir também a apresentação, as duas apresentações, né, lá no Teatro de Bolso e outro lá no teatro lá na Rondon, né. E acho que é muito interessante isso, assim, vejo muito isso em você, não só essa questão que a Cláudia também comentou, de ver a arte nas pessoas, mas também dessa arte, assim, que toma conta, quando a música tá perto, você é música, né? Então, quero agradecer por essa oportunidade também, por esse convite que você fez, e por todo esse trabalho lindo que você faz, né? Nossa, eu fico muito emocionada, de verdade. A gratidão é minha, gente, a gratidão é minha. E eu quero contar para vocês da importância do educador, né? Eu digo que eu sou educadora desde sempre, que eu fui escolhida, né, ou eu escolhi, não sei, ser educadora, e tento cumprir a minha missão, segundo os preceitos também assim cristãos, e eu chamo carinhosamente todos os meus alunos de meus filhos da educação, porque eu tenho um amor profundo por cada um deles, né? A gente vê o ser humano, o potencial que está ali, e como a educação transforma, e como a arte transforma, né, que está totalmente em ressonância aqui com o que vocês colocaram hoje. A gratidão é minha. Nossa, a gratidão é minha. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat agora, se tem alguma pergunta, tem alguns comentários aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as meninas, para nós?
Por enquanto, nós temos comentários interessantes aqui. Eu agradeço muito, agradeço a participação de vocês todos aqui, que, né, entraram aqui na nossa live. Agradeço muito a todos vocês. Vamos ver aqui. Bacana. Bom, eu agradeço todo mundo que participou aqui conosco. Quero fazer um agradecimento especial para o nosso diretor Júlio César, que participou aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu, Júlio? Muito obrigada. Essa live, ela foi, assim, ela só foi possível porque eu contei com uma equipe maravilhosa, né? E eu queria agora agradecer essas pessoas todas. Quero agradecer o Diego Carvalho. Diego, meu querido, você é nota 10 de uma competência. Sem você, nós não teríamos conseguido realizar essa live aqui pelo YouTube. O Diego, ele é meu aluno de canto também. É o responsável pelo Integrarte ali, que a Claudinha citou para nós, né? Muito bem lembrado, inclusive que é um trabalho relevante demais, social, e, assim, ele se ofereceu para nos ajudar aqui, para coordenar. Ele que está coordenando tudo isso aqui, viu? Essas lindezas aqui que aparecem, né, aí, né, no rodapé, enfim, ele que está nos bastidores aqui, importantíssimo. Obrigada, Diego. Gratidão, querido. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer de novo. Antes, eu quero fazer um agradecimento também para a Lucimar Souza, que é uma artista plástica maravilhosa. Eu falo que ela é a minha artista plástica preferida. Ela criou a minha marca, Mabê Moraes. Muito obrigada, querida. Parabéns. Você é uma grande artista também. Essa marca que vocês estão vendo aí, ó, Mabê Moraes, foi Lucimar Souza que criou. Poderosa, obrigada. Amei, viu? Amei. Atendeu assim muito além das minhas expectativas. Bom, quero agradecer de novo a instituição a qual eu trabalho, que é o Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Caparelli, né? Eu realizo essa live aqui hoje, né? Assim, a realização é Mabê Moraes e Conservatório. E assim, eu acho que foi uma oportunidade fantástica para todos que participaram, inclusive os meus alunos, claro, né? E agradeço novamente a Claudinha, viu, Claudinha? Muito obrigada. Gratidão, parabéns. Bárbara, gratidão. Parabéns. E assim, e a Deus, quero agradecer a Deus também, né, gente? Espero não ter esquecido de ninguém, por favor. Espero não ter esquecido de ninguém. Agradeço a todos novamente que participaram aqui. E essa foi a primeira de uma série de lives que faremos. Né? Podem aguardar que nós teremos outras com temáticas bem interessantes. E, enfim. E agora eu queria... Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Não temos nenhuma pergunta aqui, né? Enfim, se alguém quiser fazer ainda uma pergunta ou um outro tipo de comentário. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Certo. Benigna, eu quero só agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nessa live. Também estou estreando aqui, estou achando muito bom, foi muito boa a experiência de me debruçar sobre o tema, então agradeço pela oportunidade que você
está nos oferecendo, né, de compartilhar esse conhecimento e de refletir sobre nós mesmos, né, e que mais pessoas possam cantar, porque eu acredito muito, assim, nesse potencial do canto para transformar as nossas vidas, para nos tornar pessoas mais felizes, e como a gente pôde ver, isso tudo é respaldado cientificamente, e nós sentimos isso na pele, né, então, muita gratidão mesmo por estar aqui esse dia, nesse 1º de setembro, falando do canto e da possibilidade de cura, de vida, né, por meio dessa prática que é tão, tão linda, tão encantadora. É verdade, é verdade. Obrigada, querida. Bárbara, quer falar mais alguma coisa? Só tenho a agradecer também, uma alegria estar aqui com vocês, e a gente poder falar sobre esse tema que é tão interessante também. Eu acho que é algo que, né, assim, acho que está no dia a dia, e às vezes a gente não percebe, né, essa questão do cantar, da música, então é da gente poder olhar para isso com novos olhos, né, e fazer isso como sempre a nosso favor, né, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso bem-estar. Obrigada, Bárbara. Então, meus queridos, eu agradeço novamente a todos, e nós vamos encerrar com uma Ave Maria dos Andores, de Jaime Redondo e Vicente Paiva. Nós vamos deixar aí no final para vocês. Beijos, até a próxima. Gratidão. Gratidão. Vamos aguardar um momentinho, já já. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e ao vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós, conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Gratidão, meus amores. Gratidão. Gratidão. Até a próxima. Gratidão, até. Até.